Seja bem-vindo ao meu canal no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e vou, nessa aula, falar um pouquinho mais a respeito de funções de controle de data. Na aula anterior, trabalhamos com diversas funções para calcular diferenças entre datas. Mas você, como algumas perguntas que eu recebi nos comentários dos vídeos, como fazer para somar diferenças de datas entre dias úteis? Por exemplo, eu tenho uma data e quero somar 10 dias úteis a ela. Ou emitir um boleto e quero que o vencimento seja daqui 28 dias úteis. Como fazer, nesse caso, a operação com o Excel? Vou abrir aqui o Excel 2013. Você pode utilizar também a versão 2010, porque essas funções estão disponíveis. Nas versões 2007 e anteriores, você pode ativá-las através dos suplementos do Excel. Veja só, vou abrir aqui uma planilha. Na descrição deste vídeo no canal do YouTube, você vai encontrar a planilha Excel 2013, dia trabalho total e fim mês para download. Faça o download para que você possa verificar aí os exercícios que eu fiz. Vamos começar fazendo o cálculo de somatória. Vamos somar dias úteis a uma data. Você vai emitir um título, hoje. Vou pressionar Ctrl, ponto e vírgula para inserir a data rapidamente. E gostaria de adicionar 28 dias úteis a essa data. Como proceder? Existe uma função no Excel chamada de dia-trabalho. A função dia-trabalho, ela retorna o número de série da data antes ou depois de um número específico de dias úteis. Ou seja, vamos traduzir isso para o português claro. A partir de uma data inicial, quantos dias você quer somar em dias úteis à data original? O primeiro argumento da função chama-se data inicial. Vamos utilizar a célula que possui a data. Ponto e vírgula. Número de dias é o número de dias úteis que eu quero somar. Se você quiser subtrair dias úteis, você deve utilizar números negativos. Se você quiser somar, números positivos, passando apenas esse argumento para a função. O terceiro argumento da função dia-trabalho são os feriados, e são opcionais. Observe que o terceiro argumento está entre colchetes. Vou pressionar o Enter deixando a função sem o terceiro argumento. Caso você queira adicionar, veja só, nós fizemos a adição de 28 dias úteis à data, mas ela não foi exibida. Por quê? Precisamos formatar este resultado como uma data. Vou colocar aqui a data abreviada e se emitirmos então um boleto com data de hoje, daqui 28 dias serão exatamente 18 de agosto de 2014. Podemos utilizar, vamos anotar aqui que sem feriados. Podemos também fazer essa mesma conta utilizando os feriados. Para o Excel, a função dia-trabalho desconsidera os dias de finais de semana. Se você quiser também que ele desconsidere feriados que tenham deste período, você pode usar a mesma função chamada dia-trabalho, vou abrir parênteses. A data inicial vai ser então a mesma data. Ponto e vírgula. O número de dias que eu quero adicionar vão ser 28, célula A4, ponto e vírgula. E os feriados, eu fiz aqui uma tabela numa planilha específica chamada feriados. Para que eu possa descontar os feriados, você deve selecionar apenas as células que possuem as datas dos feriados lançadas. Se pressionarmos agora o Enter, o resultado será um número, uma data também, considerando o desconto dos feriados. Se formatarmos isso como data abreviada, você vai ver que não há diferença entre as duas datas, pois não há feriados lançados na minha tabela entre o dia 9 de julho e o dia 18 de agosto. Se eu quiser incluir, por exemplo, um feriado, vamos lá. Digamos que eu vou colocar aqui uma linha inteira e vou colocar que no dia 25 de agosto foi um feriado aqui de teste. Vou colocar aqui feriado teste. Ao retornarmos para a nossa função e atualizarmos essa função, não perceberemos qualquer diferença. Por quê? Porque eu criei o feriado após o dia 18. O feriado deveria ter sido lançado entre 9/7 e 18/8. Vou fazer uma correção e vou colocar aqui como dia 1º de agosto como sendo um feriado teste. Voltando para a função, você vai ver então que esse dia foi desconsiderado, aumentando então os dias úteis com feriados incluído aí na fórmula que está em A6. Se você quiser subtrair, por exemplo, eu tenho aqui a mesma data. Eu vou copiar esse exercício para cá e vamos agora fazer uma pequena diferença aqui nos cálculos. Eu quero subtrair 28 dias úteis. Sinal de menos, 28. Ou, se você não quiser colocar o sinal negativando o número na célula, você pode, na própria função, veja só,
Vamos criar de novo, vamos apagar para facilitar o entendimento. Igual, dia, trabalho, abro parênteses, data inicial, ponto e vírgula. Se eu quiser subtrair então essa data, eu coloco o sinal de menos na própria função, clico sobre o argumento de dias e vou, dessa vez, essa fórmula é sem feriados, pressionar o Enter. Note que 28 dias úteis atrás, antes dessa data, é 30 de maio de 2014. Se fizermos também aqui, outra vez a função dia-trabalho, data inicial, ponto e vírgula, menos o número de dias úteis, e considerarmos os feriados nesse período, selecionando apenas as células que têm feriado, note que há uma diferença também. Há um feriado nesse meio do caminho, então o próprio Excel desconsiderou a data do feriado nos cálculos. Você também pode fazer cálculos de diferença entre dias úteis. Vamos lá. Diferença entre dias úteis. Nós temos duas datas. Vamos colocar aqui a data inicial e a data final. Ele indica sempre os números inteiros entre a diferença entre as duas datas. Vamos colocar aqui como data inicial o dia 1º de janeiro de 2014 e como data final 31 de dezembro de 2014. Se utilizarmos agora a quantidade de dias úteis que há neste ano, dias úteis, vamos considerar então os dias úteis sem feriados e dias úteis com feriados. Sinal de igual. A função que faz então o cálculo da diferença entre duas datas dos dias úteis chama-se dia, trabalho, total. Abro parênteses, nós temos agora como primeiro argumento a data inicial, que é o 1º de janeiro de 2014, ponto e vírgula, a data final, que é o último dia do ano, ponto e vírgula, feriados. Só que como eu quero essa função sem feriados, não vou preencher o terceiro argumento. Sempre que você encontrar esse colchetes em uma função, saiba que esse argumento é opcional e você não precisa lançá-lo. Pressionando o Enter, há 260 dias úteis entre o dia 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2014. Se considerarmos então com os feriados, observe. Dia, trabalho, total. Data inicial, ponto e vírgula, data final, ponto e vírgula, e agora vamos inserir os feriados, clicando na planilha feriados e lançando aqui a sequência. Pressionando o Enter, temos o total de 252 dias úteis, considerando os feriados para cálculo. Bom, há também uma outra função muito útil que você pode utilizar no Excel. Esta função ela é chamada de fim-mês. Se você não sabe qual é o último dia de um mês, ou se você precisa utilizar esta data do final do mês para o cálculo, você pode, por exemplo, vamos colocar aqui a data atual também. Qual é o fim do mês desta data? No caso, julho de 2014. Eu vou colocar então aqui, sinal de igual, fim mês. Lembrando de colocar o acento na palavra mês. Data inicial, eu posso colocar então a data atual. E o segundo argumento da função fim mês é meses. Então eu posso verificar qual é a data do final do mês, acrescentando ou subtraindo meses à data. Se nós colocarmos o número 0, ele vai mostrar a data do final do mês da data atual. Se eu pressionar o Enter, você vai ver que o resultado é um número inteiro. Vamos formatá-lo como data e teremos o resultado que o final do mês, a partir do dia 9/7 de 2014, é 31/7. Mas, se você quiser saber qual é o final do mês daqui a 6 meses, eu posso colocar como argumento de meses o número 6 e o Excel vai me dizer então que daqui a 6 meses o final do mês vai ocorrer no dia 31 de janeiro de 2015. Se você quiser subtrair a quantidade de meses, quer saber o fim do mês de uma data há 6 meses atrás, basta colocar o número em negativo. Se dermos um Enter, você vai ver que há 6 meses atrás o final do mês ocorreu a 31 de janeiro de 2014. Cada uma dessas fórmulas ela possui então uma utilidade. Você pode agregar esses resultados, essas operações, inclusive aquelas fórmulas que ensinamos na aula a respeito de data e funções de data do Excel. Apenas para completar, existe uma função muito interessante agora na versão 2013 chamada de fórmula texto. Quando você utiliza a fórmula texto, você pode indicar uma célula, uma referência de uma célula que possui uma fórmula, que automaticamente o Excel copia para você a referência, mostrando a fórmula na célula em que a função fórmula texto foi inserida.
Eu posso fazer isso então em todas essas fórmulas para que você possa estudar quando baixar esta planilha aí na sua residência, na sua casa, no seu trabalho e verificar as fórmulas que foram utilizadas. Entendeu o conceito? Vou salvar essa planilha como gabarito, com as fórmulas já prontas. Você pode baixar a planilha original e utilizar também para criar o resultado, criar as operações que fizemos nessa aula. Acompanhe o meu blog pessoal. Lá eu tenho bastante dicas de informática e outros assuntos. O objetivo é sempre compartilhar conhecimento. E se você gostou dessa aula, não deixe de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Espero você então na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo. E lembre-se, em breve, novidades no canal. Vou disponibilizar bastante aulas para que vocês possam assistir gratuitamente no meu canal do YouTube. Um abraço!